dia, irmãos. Bom dia. Sejam bem-vindos. É bom ver cada um dos irmãos aqui presentes. Em especial boas-vindas aos irmãos que nos visitam. Temos aqui irmãos da Igreja de Tomar, temos irmãos da Igreja de Alcobaça, temos a nossa irmã Ana lá atrás, que é sempre bom tê-la connosco e aproveitar todas as oportunidades. Temos também aquele irmão ali atrás, você quer apresentar-se? Sou Samuel Cristiano, venho de Angola, vivo cá na Vila há um mês. Ok. Então seja bem-vindo. Pronto, é sempre realmente bom estar com os irmãos aqui presentes e vamos orar para começar. Vamos dar graças pelas bênçãos que hoje recebemos, vamos dar graças porque estamos aqui, porque Deus nos trouxe em segurança, e então vamos orar. Obrigada, Pai Santo, porque nos trouxeste com alegria, sobretudo com o coração cheio de desejo de vir à tua casa, de ouvir a tua palavra, de estar com os irmãos que sabemos que vamos encontrar. Sobretudo, obrigada, porque também me trouxeste alguns irmãos que já não víamos há algum tempo, porque trouxeste irmãos novos, como o irmão Samuel. Obrigada por cada uma destas bênçãos aqui representadas. Pai Santo, acompanha ainda este culto, que o louvor seja unicamente para agradecer o teu nome e que a palavra vá de encontro ao nosso coração, suprindo todas as necessidades que nós tenhamos da palavra, suprindo cada necessidade de cura, cada necessidade de conforto, cada necessidade de alento. Que a palavra venha tocar-nos e que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para que possa frutificar a tua palavra, para que possa fazer de nós testemunhos no nosso dia a dia. Em nome do teu Filho amado, pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Ora, irmãos, então vamos, pelo nosso tempo missionário, vamos tratar o nosso Euromissionário. Para quem não conhece, o Euromissionário é aquele euro semanal que nós colocamos ali naquele copo, visa ajudar no sustento dos obreiros. Sejam pastoras no ativo, sejam pastoras reformados, sejam servos do Senhor. Pessoas que seguiram o mandamento de escutar no seu coração o desejo de ir, levar a palavra, levar o Evangelho a quem não conhece. Então vamos dedicar este Euromissionário, este Euro semanal, em prol destes irmãos e depois faremos uma oração. Vamos cantar o cântico Dai Graças, então, em conjunto, e vamos então dedicar a nossa oferta missionária. Yeah.
Querido Deus, damos graças ao Pai, porque Tu és o nosso Deus. Nós lhe agradecemos não pelas coisas que Tu podes fazer, mas lhe agradecemos porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Rei, Tu és o nosso amigo e Tu não te esqueces, ó Pai, daquilo que nós fazemos. E queremos, ó Pai, lhe agradecer, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem recompensado os Teus servos e servas do passado, que já tanto trabalharam em prol da Tua obra, e também tem amparado aqueles que ainda trabalham, aqueles que ainda estão na luta pela implementação do Teu reino aqui nessa terra, pela evangelização dos povos, para que a Tua palavra seja semeada, que haja bom fruto. Ó Pai, estes servos e servas têm lutado, e alguns deles, ó Pai, têm necessitado de alguma parte, de alguma ajuda, e sabemos, ó Deus, que Tu sabes de todas essas coisas, sabemos que Tu és com eles, mas nessa hora nós queremos lhe agradecer porque Tu nos permite fazer parte, ou sermos este canal de bênção do Senhor para eles. Obrigado, Pai, por estas verbas que foram aqui levantadas. Certamente que é uma ínfima parte comparado com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. Isso é apenas uma pequena parte. Mas certamente, ó Deus, para aqueles que irão receber, para aqueles a quem serão administradas estas verbas, estes recursos, certamente será uma grande bênção. Portanto, ó Pai, nós queremos lhe pedir que o uso deste recurso seja bem aplicado, seja bem feito, para que possa buscar e alcançar aqueles que de fato precisam da ajuda financeira e de outros sustentos também. Mas lhe pedimos, ó Pai, especialmente, que para além do custeio financeiro, sejam também abençoados e confortados no íntimo do coração, que sejam todos alcançados pelo Teu consolo. Dê a eles, ó Pai, a alegria de ver os frutos do Senhor nesta terra, a cada dia, fazendo mais e mais aquilo que é do Teu agrado, da Tua vontade. E é ver almas, pessoas se renderem a Ti em ato de entrega voluntária e sincera aos pés do Senhor. Obrigado, Deus, por essas verbas que nós pedimos, que nós agradecemos, no nome de Jesus. Como podemos nós retribuir a bondade do Senhor para cada um de nós? A próxima leitura que vamos fazer, em Salmo 96, 1 a 13, convida-nos a louvar, a temer ao Senhor. Primeiro, há uma convocação para que toda a terra louve ao Senhor. Segundo, há um convite às nações para que adorem o Senhor. Em terceiro, um convite à natureza para que o exulte, para que se alegre e se regozije perante o Senhor. Vamos então ler Salmo 96, 1 a 13, que diz o seguinte: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo de todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que ele não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra
vida e os irmãos poderão acompanhar na projeção. Então diz assim a palavra: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos deuses, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Provem e Vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Deem graças porque Ele é bom e o seu amor é eterno. E é assim que vamos entoar mais um cântico, porque Deus é bom. Faremos, entretanto, também o levantamento dos dízimos e ofertas. que a tua bondade possa fluir em cima das nossas vidas, Pai. Ó Pai, também nesta hora queremos te agradecer pela oportunidade que estás a dar a cada um de nós, podemos estar aqui reunidos na tua presença, Pai. Vimos como podes de te louvar, adorar, bendizer o teu nome acima de todas as coisas como tu o mereces. Tu és o Senhor dos Senhores, o único Deus das nossas vidas, Pai. Ó Pai, nesta hora queremos te agradecer e pedir, Pai, por estes dízimos e estas ofertas. E peço sempre, Pai, que sejas tu a dar-nos a capacidade e a inteligência de podermos partilhar estas ofertas na beneficência, Pai. Também que ela possa vir a ajudar para a manutenção do teu tempo, Pai. E que através deste ministério, Pai, que as almas que ainda não conhecem possam vir
a conhecer verdadeiramente como seu único Salvador e suficiente. Ó Pai, agora te peço que possas aceitar no trono de graça este culto e seja para a honra e glória do teu nome. Do nome do Filho amado Jesus Cristo, isto pedimos e tu te agradecemos aí pelo perdão dos nossos pecados. Amém. O Senhor é um Deus grande em bondade e compaixão. Vamos ler agora Salmo 116, 12 a 14, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Por tudo o que tens feito é o que vamos entoar de seguida.
Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e reuniu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar a misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Para terminarmos este tempo de louvor, vamos entoar santidade. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Eu estou bem, pela graça do Senhor. É Ele que tem me sustentado e Ele tem sustentado a todos nós, não é? É Ele que mantém todas as coisas em ordem, funcionar perfeito neste mundo. Muito embora nós tentemos desvirtuar as coisas, e por mais que nós nos esforçamos nesse desiderato, nesse desejo de modificar as coisas, ainda assim podemos ver que Deus está no controle de tudo. Todas as coisas estão a acontecer como Ele quis desde o princípio. Nenhuma folha cai da árvore
sem que haja conhecimento da parte de Deus e também a sua permissão. Nada acontece sem que Deus permita. E mais uma vez estamos nós aqui na casa do Senhor para louvá-lo. Eu não sei se engrandecer o nome de Deus seja algo que seja um dizer apenas retórico. Às vezes gostamos de dizer, não é? Vamos engrandecer o nome de Deus, mas o nome de Deus já é tão grande que eu não sei se há algo que seja a nós possível de fazer que engrandeça, que torne grande mais ainda o nome de Deus. Nós queremos bem dizer o nome de Deus, dizer como Ele é bendito, como Ele é importante para cada um de nós. E nesta manhã eu quero convidar a todos para nós lermos um texto bíblico que está em Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler e depois meditar nos versículos 22 a 32. Portanto, Gênesis 32, 22 a 32. Não sei se é possível, Vazélia, selecionar a versão revista e atualizada. Se for possível, teria preferência por ela. Se não for, também não há problema. Bom, a palavra de Deus, segundo ela própria, é viva e eficaz. E também diz que a vontade de Deus sempre prevalece e a vontade de Deus sempre é exercida sobre cada um de nós. Esperemos nós, irmãos e amigos, que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas nesta manhã. E para aquilo que Ele nos trouxe até aqui, que possamos nós alcançar, que possamos nós voltar para os nossos lares, para as nossas casas, tendo a certeza que tivemos um encontro com o Senhor. Se você voltar ao final do culto sem essa sensação, não se desanime. Não se desanime. Mas continue a buscar a presença do Senhor. Porque aquele que bate, abrir-se-vos abre. Aquele que bate, a porta se abre. Certamente que se abre. Então não desanime. Jamais. Bom, então vamos ler Gênesis 32, versículo 22 a 32, diz assim a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse ele: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa,
porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós lhe agradecemos, ó Deus, pela vida e esperança que nós temos, pela salvação em Cristo Jesus, pela volta do teu Filho amado para resgatar a tua igreja e para restabelecer todas as coisas. Ó Pai, nós queremos lhe agradecer pela herança do Senhor, que é a tua palavra. Queremos, ó Deus, lhe pedir que este esteio seja aquilo que orienta a nossa vida, que dá norte, que dá sentido à nossa caminhada. Ó Pai, nós lhe pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio, que nos ensine através da tua palavra. Abençoe cada coração que aqui está, abençoe cada alma que até aqui chegou, a tua casa. Que possamos, ó Deus, receber da tua bondade nesta manhã. É o que nós pedimos, também pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Os irmãos podem permanecer sentados. Geralmente eu gosto de convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus de pé. Eu penso que é reverente, penso que é importante, mas obviamente não é tudo, não é? O mais importante é lermos com atenção a palavra de Deus e entendermos aquilo que nós vemos. Não importa se estamos de pé, sentados, deitados, o que importa é que possamos meditar na palavra do Senhor. Sonhos. Eu penso que todos nós aqui temos sonhos. Se não temos atualmente, é muito provável que um dia já tivemos. Talvez uns tiveram mais sonhos do que os outros, mas eu não estou a me referir ao sonho que se sonha dormindo. Eu estou a referir ao sonho que se tem em plena consciência. Eu estou a me referir a algo que nós desejamos com muita força. Sonhos. Sonhar faz parte. E sonhar é importante. Mas há um ditado, há um provérbio popular que diz que sonhar é necessário. Mas não é tudo. É necessário, é preciso trabalhar para que os sonhos se tornem em realidade. Sonhar é importante. Os sonhos nos movem. Os sonhos nos levam a uma direção. Os sonhos nos dão sentido. Os sonhos nos fazem realizar coisas que, quando nós olhamos para trás, às vezes nós mesmos temos a impressão que não fomos nós que fizemos. Olhamos para trás e pensamos, como é que eu era capaz de fazer aquilo e eu nem sabia. Mas isso nós fazemos, irmãos e irmãs, motivados pelos nossos sonhos. Qual é o teu sonho? Qual é o sonho da tua vida? Tu já realizaste? Já alcançaste o sonho da tua vida? Já conseguiste chegar lá? Se sim, glória a Deus. Se ainda não, vamos continuar tentando. Vamos continuar perseguindo os nossos sonhos. Jacó tinha um sonho. E o sonho dele era muito difícil. O sonho de Jacó era reconciliar-se com o seu irmão. Ele tinha uma desavença profunda com o seu irmão gêmeo, de propósito. E eles dois tinham algo ainda por resolver na vida deles. E o sonho de Jacó era resolver aquela situação. O problema é família, né? O problema é família, como muitos de nós temos. Mas um problema como este não é o único problema que nós temos. Temos muitos problemas, mas devemos ter mais sonhos, sonharmos mais. Mas como nós já referimos, sonhar não é tudo. É necessário, mas não é o suficiente. É preciso também trabalhar. Qual que é a taxa de sucesso na realização dos teus sonhos? De tudo que você já sonhou, de tudo que você já desejou profundamente,
Que tanto você já conseguiu realizar? De 0 a 10, já conseguiu realizar 8? Já conseguiu realizar 9? Já conseguiu realizar 6? Ou 2? Ou 10? Qual a taxa de sucesso na realização dos seus sonhos? O texto bíblico nos ensina, através da postura de Jacó, algumas coisas importantes. Eu não gosto muito de dar títulos às reflexões que nós fazemos. Eu penso que os títulos podem ser traiçoeiros, muito embora eu entenda que são, por vezes, necessários. Mas, se eu fosse intitular esta nossa reflexão, eu diria que nós podemos aprender aqui 3 disposições de Jacó no Val de Jabó. 3 disposições. Tendo visto o seu sonho, que era reconciliar-se com o seu irmão. Para quem não sabe da história, eu vou fazer um pequeno resumo. Jacó tinha um irmão que se chamava Esaú. Eles eram gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro. Alguns instantes primeiro. Não muitos, mas alguns instantes primeiro. Veio alguns primeiro. E segundo a tradição da época, o filho homem que nascesse primeiro, ou seja, o primogênito, ele receberia algumas responsabilidades e alguns privilégios que os outros irmãos não receberiam. Por exemplo, o primogênito, naquela época patriarcal, o primogênito ele recebia a incumbência, a responsabilidade e, ao mesmo tempo, o privilégio de ser o líder da família. Então, naquela época, digamos, o Estado era basicamente a família. O homem mais velho, o pai daquela família, o chefe, o cabeça daquela família, ele resolvia todas as coisas. Ele era o provedor principal da família, ele resolvia todas as questões, as diferenças que as famílias derivadas dele poderiam ter, e resolviam também as questões relativas ao convívio com outras famílias, com outros clãs, com outras tribos. E, portanto, o filho mais velho receberia nesta sequência, nesta linhagem, nesta passagem de cajado, vamos assim dizer, receberia a responsabilidade de representar aquela família, aquela tribo, aquele clã. E por ser Esaú o mais velho que Jacó, deveria ser Esaú o líder daquela família. Mas não só. Também dizia a tradição que o filho mais velho, o primogênito, deveria receber uma herança dobrada em relação a todos os demais herdeiros. Ele ficava com uma porção maior dos bens havidos por ocasião do falecimento do patriarca. E não só, ele também recebia uma bênção especial. Só que na família de Jacó não foi assim. Jacó com sua mãe resolveram dar uma volta em tudo isso, de forma que não Esaú, mas Jacó recebesse não só a herança dobrada, não só as responsabilidades de líder da família, mas também recebesse a bênção especial do pai. E quando Esaú soube de tudo isso, soube que havia sido enganado, porque assim a colocação que ele faz, quando ele soube que havia sido enganado pelo irmão Jacó, ele então faz uma promessa. Ele diz assim: é chegado o dia do luto do meu pai, e quando este dia chegar, eu irei matar Jacó. Jacó estava jurado de morte. Irmãos, naquela época, talvez até muito mais do que hoje, naquela época, a palavra de um homem era muito valiosa e valorosa, e tinha que ser respeitada. O homem deveria zelar pelo cumprimento da sua palavra, especialmente um homem líder, um homem que era o cabeça da sua família. Esaú não era escravo,
Esaú não era servo dentro do seu clã, mas Esaú era chefe. E ele precisava fazer com que a sua palavra se cumprisse. Mas Jacó estava determinado a reatar suas relações com seu irmão. E a Bíblia diz então que depois de alguns anos distante, ele resolve voltar para casa para o encontro com seu irmão. E ele busca a presença do Senhor, e ele acha a presença do Senhor, mas ainda assim ele tem alguns temores. E ele resolve então criar uma estratégia para tentar resolver aquela situação. E qual era a estratégia? A estratégia era simples, mas era custosa. A Bíblia diz que Jacó ficou muito rico, dono de muitas posses. E a Bíblia diz então que ele, primeiramente, mandou um mensageiro até Esaú, para que avisasse Esaú da sua intenção. O mensageiro vai até Esaú. Esaú então devolve um recado. O mensageiro chega a Jacó e diz: Senhor, eu lá estive com teu irmão. Então, o que ele diz? Ele vem aí para te encontrar com 400 homens. Jacó então viu que aquilo não poderia ser nada bom. Era um encontro acompanhado de um exército. Se vinha com 400 homens, significava briga. Pelo menos foi assim que Esaú entendeu. Então que Jacó entendeu. Então Jacó resolve mudar um pouco de estratégia, mas ainda no mesmo sentido. A ideia, o sonho dele estava tão vivo que ele não queria abandonar aquilo na primeira vez que tivesse um revés. Então ele pensou: eu vou separar a minha família e os meus bens em 2 bandos, de forma que se Esaú vier e atacar um bando, o outro bando consegue fugir. Mas depois ele diz para o seu servo: separe os meus bens, façam comitivas, mas deixe um espaço entre os bandos, entre os rebanhos. Vou dar um presente para o meu irmão. E ele então manda que os seus servos vão à frente, e há um espaço entre as comitivas. Ele diz: quando meu irmão Esaú chegar até você e perguntar de quem são esses bens, você diga: é do teu servo Jacó, que ele oferta para ti. E assim havia, irmãos, camadas e mais camadas. A ideia de Jacó era que para cada vez que Esaú desse de cara com aquela porção de presente, Esaú se aplacasse um pouco mais na sua ira. Mas isso só também não bastava. E a Bíblia diz que em um certo momento Jacó passa a sua família para o outro lado de um vale. E aqui nós chegamos no nosso texto. E diz que Jacó então fica ali sozinho. E algo maravilhoso acontece na vida de Jacó. Como eu disse, Jacó tinha um sonho, mas ele tinha uma postura positiva em relação a esse sonho. Nós temos um destaque para fazer no versículo 24. Ele diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. E aqui eu queria chamar a atenção para uma primeira disposição de Jacó. Jacó estava disposto a lutar pelo seu sonho. Muitos de nós temos sonhos, mas por vezes não estamos dispostos a lutar por eles. Jacó estava completamente comprometido com o seu sonho, ao ponto de lutar por ele. Sonhar é importante, irmãos, mas trabalhar é também igualmente importante. Num dado momento, Jacó percebeu que era necessário lutar pelo seu sonho. E parece um pouco contraditório. De um lado, nós temos um Deus e servirmos a um Senhor que é tão gracioso e que dá com tanta liberalidade. E do outro lado, nós temos que lutar pelos nossos sonhos. Às vezes parece contraditório, mas nós não temos um Deus que nos dá as coisas? Sim, mas uma coisa não invalida a outra, uma coisa não anula a outra. As duas coisas coexistem. E a grande verdade é que
mesmo tendo Deus, a nossa luta, ela não cessa. Só que Deus é conosco. Deus luta conosco. E Ele está ao nosso lado. E a Bíblia, irmãos, ela se refere a vários exemplos de pessoas que tiveram de lutar pelos seus sonhos, enquanto viviam sob a supervisão de Deus. Eu queria citar um exemplo apenas. Já ouviram falar de um homem chamado Bartimeu? Já ouviram falar de Bartimeu? Diz a Bíblia que Bartimeu é um homem cego e mendigo. E que um dia Bartimeu estava sentado à beira do caminho, como era próprio dos mendigos, para, quem sabe, alcançar a graça de alguém, receber ali uma dádiva, uma moeda, um benefício qualquer. E ele ouviu que passava uma multidão. E ele quis saber do que se tratava. E alguém disse para ele: olha, passa aí Jesus, o Nazareno. E a Bíblia diz que Bartimeu então começou a bradar e a gritar alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas que ali estavam queriam repeli-lo e repreendê-lo e fazê-lo silenciar, mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas iam contra a sua vontade, o seu desejo, mais alto ele gritava e mais alto ele bradava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu e mandou chamá-lo. E colocando aqui, contextualizando um pouco com a ideia que nós estamos aqui dizendo, foi como se Jesus chamasse e dissesse para ele assim: qual é o teu sonho? Porque Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Mas é a mesma coisa que Jesus ter perguntado: qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Pelo que tu mais anseias? Ele disse: Senhor, o que eu vejo? E Jesus disse: então vê. Ele disse mais: a tua fé te salvou. Olha, Bartimeu lutou pelos seus sonhos, assim como Jacó também lutou pelos seus sonhos. Agora, dentro da luta de Jacó, há dois aspectos aqui que eu acho interessantes. A primeira, que talvez para Jacó aquela luta pudesse parecer improvável, inoportuna e inesperada. Porque veja bem, Jacó é um homem de lutas, a vida de Jacó não era fácil. Jacó tinha problemas com seu irmão, que vimos aqui. Jacó teve uma vida tumultuada com seu sogro. Jacó já nasceu lutando, quer dizer, antes, na verdade, de nascer, Jacó já lutava. Sua mãe, perturbada talvez, com aqueles movimentos ali no seu ventre, questionou alguma coisa para Deus, e Deus explicou para ela e disse: olha, há aí duas nações que lutam no teu ventre, há dois povos no teu ventre. Então, Jacó sempre lutou, mas veja, Jacó parecia, a sensação que eu tenho aqui, que Jacó já estava quase exausto de tanto lutar, e talvez a sua maior luta ainda estivesse por vir, que seria ter frente a frente com o seu irmão, o que poderia decretar o final da sua vida. Se de fato Esaú levasse a cabo aquele tempo que ele tinha há mais de 20 anos, que era de matar o seu irmão. E de repente, a Bíblia diz aqui para nós que de repente Jacó então aparece a lutar com o homem, a lutar num vale, uma luta que aparentemente, a princípio, não tem um quê nem porquê, mas Jacó luta mais uma vez antes da sua grande luta. Uma luta que talvez parecesse inoportuna. Jacó talvez pudesse perguntar: mas por que hoje? Irmãos, é assim. Na realização dos nossos sonhos, nós lutamos. E talvez quando nós menos esperamos, vem uma outra luta que nós não esperávamos. E nós precisamos administrar todas essas situações.
Jacó poderia então ter desistido de tudo, assentado à beira do caminho e falou: eu não aguento mais, eu entrego os pontos, eu jogo a toalha, eu desisto. Mas Jacó resolveu enfrentar mais aquela luta. A segunda coisa que chama a atenção ainda, também na luta específica de Jacó, é que aquela luta não tinha plateia. Diz aqui a Bíblia: ficando ele só, lutava com um homem. Jacó estava sozinho, não tinha uma plateia, não tinha pessoas para ver a sua luta. Isso me faz lembrar uma certa orientação que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos diz assim: quando você quiser dar uma esmola, dê uma mão, mas a outra fique para trás para que uma mão não veja o que aquela mão que está dando a esmola está a fazer. Mas há um sentido, ele diz assim: porque o Deus que vê em secreto vai lhe abençoar publicamente. E nós não precisamos de plateia nas nossas lutas. Muitas vezes vamos estar sozinhos nas nossas lutas. Às vezes somente você que luta pelo seu sonho, e Deus sabe o que você passa. Lá no íntimo também diz aquela referência que eu citava agora há pouco. Jesus também diz, a Bíblia também nos diz: quando você orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta atrás de ti e ora sozinho, você e Deus. Porque o Deus que te ouve em oculto irá também te abençoar. Irmãos, às vezes nós queremos que as pessoas façam parte daquela batalha que é só nossa. Às vezes queremos que as pessoas compartilhem de uma luta que é só nossa. Eu não estou dizendo que nós devemos ser isolados ou estar isolados de tudo e de todos. Mas existem lutas que é somente nós, e somente nós podemos travar. Esta luta apenas Jacó poderia travar. Ninguém mais poderia. E ele encara a sua luta sozinho, ali naquela noite, e foi a noite toda. De toda forma, Jacó estava disposto a lutar, e lutou, mas não só. Primeiramente, Jacó estava disposto a lutar. Segundo, Jacó estava disposto a perseverar. Jacó estava disposto a continuar, a permanecer, a dar sequência. Quantas lutas nós muitas vezes começamos e deixamos elas pelo meio do caminho? Quantas vezes temos projetos, mesmo na igreja? Às vezes temos um sonho. Eu gostaria de ver a igreja atuar de tal e tal forma. Eu gostaria de ver essa comunidade transformada. Eu gostaria de conviver mais com os irmãos. Eu gostaria de fazer isso ou aquilo. Temos sonhos. E é bom sonhar. Mas às vezes, na primeira luta que nós travamos, nós já desistimos. Se não na primeira, na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Mas o que nós queremos, e fique destacado aqui para os irmãos, é que em nenhum momento nós deveríamos desistir, por mais que houvesse motivos para isso. Jacó persiste, a Bíblia diz, no versículo ainda 24, que Jacó lutou até ao romper do dia, durante toda uma noite, Jacó lutou. E há aqui alguns simbolismos. Primeiro, a noite. Há um salmo que diz para nós que o choro dura uma noite, mas vem ao romper do dia o alívio, a alegria, não é? A noite dá a impressão para nós que é momento de dificuldades. Jacó estava no vale. Os vales também, geralmente na Bíblia, são associados, ou as pessoas associam os vales a um lugar de batalha, um lugar de dificuldade. E Jacó lá estava, perseverou a noite toda. E perseverar é conservar-se firme. Nós não podemos desistir, por mais que seja difícil.
Por mais que as coisas pareçam contrárias a nós não podemos desistir. Devemos perseverar. Há exemplos mais de pessoas que lutaram para que os seus sonhos se transformassem em realidade. Além de Jacó, nós podemos ainda ver o caso de uma mulher que tinha a sua filha horrivelmente endemoniada, como ela própria diz. É o caso da mulher cananeia. Ela se encontra com Jesus, pede socorro a ele, e é engraçado que não as pessoas, não os externos, não os que estavam ali ao redor, não as circunstâncias físicas, como era, por exemplo, o caso do Zaqueu, mas o próprio Jesus, intencionalmente e de forma amorosa, coloca alguns obstáculos para aquela mulher. Primeiramente, a mulher chega e fala com Jesus, e Jesus faz de conta que não está ouvindo. Depois ela insiste, e Jesus diz: olha, não é bom que eu tire o pão a quem ele é interessado e entregue aos cãezinhos. Eu não sei se eu ali já não teria desistido. Pela fraqueza. E nós somos fracos. Mas nós podemos vencer. E nós devemos vencer o Senhor. Filipenses 4,13 diz para nós que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. Nós olhamos para os montes, de onde pode vir o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. E aquela mulher, ela resolve então persistir no seu sonho de ver a sua filha curada. Jesus então a atende. Jacó também persiste no seu sonho. Jacó sabia que era preciso não desistir. Às vezes, o que separa a nossa vitória ou nos separa do nosso bem desejado é uma pequena diferença. Às vezes caminhamos, e quando já estamos quase a chegar, nós desistimos. E por um metro, por meio metro, por 10 centímetros, ou até menos, nós deixamos de alcançar aquela bênção que nós não queremos, porque nós não continuamos até o final. Conhece a história da lebre e da tartaruga? Alguém conhece? Houve uma aposta. Vamos ver quem chega, quem vence uma corrida. Sabe o que é uma lebre e sabe o que é uma tartaruga, e conhece as qualidades e as não qualidades de ambas. E diz a história que a tartaruga e a lebre então convencionaram apostar naquela corrida. E a lebre então logo disparou em corrida. E como ela corria muito mais rápido que a tartaruga, ela logo ganhou muita distância. E como ela via que a tartaruga estava muito distante, ela resolveu então parar para descansar e tirar um cochilo, um soneca. E a tartaruga, devagarzinho, porém, constante, sem parar, continuava a sua corrida, sozinha, porque a sua adversária estava longe, e a lebre então deu uma cochilada. Quando a lebre acordou do seu cochilo, que era o tempo delas, a tartaruga já tinha passado, devagarzinho, porém constante, sem parar. Já havia passado. E quando a lebre então resolve dar a segunda arrancada, já era tarde demais. A tartaruga já tinha passado. E a tartaruga estica o pescoço, não é? A tartaruga não estica o pescoço, ela está lá dentro do casco, ela estica o pescoço e vai lá fora. Essa história talvez possa ser a história de muitos de nós, que começamos muito bem,
mas depois, quando estamos quase lá, vacilamos. E pode também ser a nossa história. Começamos muito mal, mas continuamos de passo em passo, de pouquinho em pouquinho, de jornada em jornada, e conseguimos atingir a nossa vitória. No caso de Jacó, a perseverança se configurou numa luta que durou uma noite inteira. Uma luta que durou até a vitória. Primeiro, então, Jacó estava disposto a lutar. Segundo, Jacó estava disposto a perseverar. E terceiro, e por último, Jacó estava disposto a levar as marcas. Diz, Jacó estava disposto a pagar o preço. Diz a Bíblia que, já ao romper do dia, versículo 25, vendo este, o homem com quem Jacó lutava, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Depois, versículo 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque Jacó foi tocado naquele local. Jacó, para além de resolver lutar, para além de perseverar, Jacó também estava disposto a pagar o preço para obter aquela vitória. Irmãos e irmãs, nem sempre lutar é o suficiente, nem sempre perseverar basta. Porque às vezes para nós, ou de nós, será cobrado o preço. Precisaremos entregar alguma coisa. Precisaremos deixar algo para trás, para que este nosso sonho possa ser alcançado. Você está disposto a entregar o quê? Lembra-se da história também de Naamã? Quem era Naamã? Naamã era um mau oficial, um homem importante, mas que tinha uma doença. Ele era cometido de lepra. E ele foi consultar uma vez com o servo do Senhor. Ele consultou a Deus de forma indireta, mas Deus lhe fez uma prescrição. Deus passou para ele uma receita. Ele disse: olha, vai até o Rio Jordão e lá mergulha 7 vezes. O Rio Jordão não é como as águas das piscinas, dos parques que nós vemos por aí, os parques aquáticos. Límpido, transparente, tratado. O Rio Jordão, barrento, barroso, água de aspecto sujo. E para aquele homem ele precisava, para se ver curado, mergulhar 7 vezes naquele rio. Um rio sujo. Um homem de alta classe. Um homem de comando. Se sujeitando a isso. Eu nem sabia se ia dar certo. E se ele fizesse tudo aquilo errado, não desse certo, e depois seus próprios soldados começassem a gracejar dele? Não está curado de nada, não. O médico pegou no sujeito. Ele corria esse risco, mas ele tinha um sonho. E ele resolveu abrir mão, talvez do seu orgulho, para resolver o seu problema. Assim como Jacó também, talvez tenha aberto mão do seu próprio orgulho para resolver o problema com o seu irmão. Quantas vezes nós temos problemas para resolver com alguém, mas o orgulho, o nosso orgulho, é um obstáculo. É uma transposição, é um obstáculo muito difícil de se transpor. Uma transposição quase impossível de se alcançar. Porque nós temos o nosso ego que nos blinda, que nos protege de algumas coisas. Mas é uma proteção, muitas vezes, maléfica para nós mesmos. Porque nós colocamos isso como algo importante demais para nós. Mas o fato é que Jacó estava disposto a abrir mão e pagar o preço. A vida de Jacó estava em risco. A
A sua integridade física, a própria integridade física foi colocada em risco. Mas Jacó estava disposto. Ao romper do dia, o homem diz assim: deixe-me ir. Ele diz: não, você não vai. Pelo menos até enquanto você não me abençoar. Jacó queria, Jacó desejava aquela bênção mais tempo. E ele sabia que ele precisava daquela bênção. E aquela luta era a oportunidade que ele tinha para chegar mais fortalecido diante do seu irmão. E antes de nós falarmos sobre a vitória de Jacó, eu queria apenas citar mais 2 exemplos de pessoas que pagaram o preço. O primeiro é o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Ana queria muito ser mãe, mas ela estava disposta a pagar o preço, entregar o seu próprio filho para o serviço do Senhor. Quer dizer, não parece às vezes, no primeiro momento, não pode parecer novidade fora. Para que aquela mulher iria querer um filho, então logo ele criasse certa idade, enfim, mas ainda novo, fosse entregue para o serviço, para o serviço religioso, para o serviço do templo? Não. Poderia não parecer algo que fizesse muito sentido, mas Ana estava disposta a pagar esse preço pelo sonho de ser mãe. Um outro exemplo, que é um exemplo extremo, é o exemplo de Esther. Esther viu o seu povo ameaçado. E Esther sonhou em ver o seu povo livre daquela ameaça. E há uma declaração lindíssima, belíssima, no capítulo 4 do livro de Esther. Ela diz: olha, diz para o povo para fazer um jejum, para fazer orações. Eu também vou fazer, eu e as minhas servas, e depois eu vou ter com ele. E ela diz assim: se perecer, pereci. Quer dizer, se morrer, morri. Ela estava disposta a pagar o preço. É um preço extremo, eu sei que é, mas ela estava disposta a pagar. Eu não estou aqui a dizer, os irmãos, que nós temos que pagar preços extremos. O que eu estou a dizer é: você sabe o tamanho do seu sonho. Você sabe o quanto ele te custa. Talvez você não alcance o seu sonho porque você não está disposto a pagar o preço. Como Jacó, por exemplo, esteve. Nunca mais Jacó andou corretamente. Andava no engano. Mas ele pagou o preço. E aqui nós vamos ver que Jacó, na sequência do texto, nós vamos ver que Jacó, então, finalmente, depois que amanhece o dia, Jacó vai ter na presença do seu irmão, e a Bíblia diz que simplesmente o irmão deles se ajoelha com ele e abraça a ele e chora com ele, e os dois fazem as pazes, e os dois agora novamente são irmãos. Já não há mais ameaça de mortes, já não há mais resquício qualquer de mágoa, mas há a realização de um sonho. A jornada de Jacó foi longa, mas valeu a pena. Jacó conseguiu alcançar o seu sonho, aquilo que ele mais queria, que era ver novamente a sua família reunida. Volta Jacó para o seu povo e vai ter um paz com o seu irmão. Depois de algum tempo, Esaú sai dali, vai para o outro lado, eram tribos muito grandes, eram povos muito grandes, famílias muito grandes, dividiram talvez o espaço, cada qual foi para o seu lugar, era normal. Mas eles continuaram a ser irmãos. Quando seu pai já velho falece, eles voltam, se reúnem para poder sepultar o seu pai. É o final que todos nós gostaríamos de ter dos nossos sonhos. O final feliz. O final é que nós olhamos e dizemos: consegui, pela graça do Senhor. Citávamos agora há pouco o Samuel. Diz a Bíblia que Samuel, certa vez, dirigiu um altar do Senhor e reconheceu que até ali havia o Senhor estado com ele. Até ali ajudou o Senhor Samuel. E o Senhor está disposto a ajudar você até o final.
Basta que você esteja disposto a lutar. Que você esteja disposto a perseverar, não desistir. E talvez você esteja disposto também a pagar o preço que custe. Os nossos sonhos são caros demais para que nós possamos deixá-los passar por branco. A nossa vida é como um sopro. A nossa vida é como um sopro. É como a glória da flor, que de manhã está muito bonita, mas ao final do dia já murchou e perdeu a sua glória. Isso quer dizer que a nossa vida passa muito rápido. E se você tem sonhos, busque a realização desses sonhos. Espere no Senhor. Jacó teve a sua vida transformada. Deus disse para ele, através daquele que estava com ele: você já não mais será o suplantador, você já não mais será Jacó, mas você será Israel. Aquele que, como um príncipe, lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Que você prevaleça nas suas lutas, que você prevaleça na realização dos seus sonhos, seja ele qual for, seja o tempo que você tiver, mas o fato é que se Deus for por você, ninguém poderá te impedir. Querendo Deus agir, quem o impedirá? Querendo Deus agir, nos pode o impedirá. Nos pode fazer como fez a lei. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus amado, Pai querido, nós queremos, Senhor, lhe agradecer, porque Tu tens sido presente na nossa vida, Tu tens estado conosco em todos os momentos difíceis das nossas vidas. Tu tens, ó Pai, também estado conosco nos momentos alegres. Nós queremos reconhecer que tudo provém do Senhor. Nós lhe agradecemos também pelas tribulações, porque, como diz a Tua palavra, a tribulação, ela produz a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Temos esperança em dias em que não precisaremos mais lutar, em que nós não precisaremos mais pagar o preço, não precisaremos mais resistir. Mas até aquele dia, o dia em que nós estaremos na glória do Senhor, nós queremos, ó Pai, pedir por misericórdia, nos ajude a realizar os nossos sonhos, mas que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, que os nossos sonhos estejam de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Sonhe conosco, Pai. Dê-nos o Teu sonho para as nossas vidas e nos dê força para lutar, resistir, entregar aquilo que for preciso ser entregue, em prol da realização dos nossos sonhos, do Teu sonho, em comunhão conosco.